Massa. É só começar aqui que está começando a gravar. Olá, gente, vamos lá. Vamos começar nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje sobre o novo acordo ortográfico, tá bom? O nosso conteúdo de hoje, dia 28/7, tá? O novo acordo ortográfico, tá bom? Qualquer dúvida, gente, aí vocês vão falando aí, tá? Não escrevam não, porque minha tela fica cheia para vocês visualizarem melhor, tá bom? Alguém entrou aqui, Bárbara Farias entrou. Vamos lá, então. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Finalizando mais um mês aí, né? Nós estamos passamos março, abril, maio, junho e julho, né? Nós vamos para o 5º mês aí de quarentena, né? E vamos para a nossa aula de hoje. Gente, primeiramente, eu quero dizer o seguinte para vocês. Por mais que isso seja um assunto de gramática, por mais que seja um assunto que parece um decoreba, um assunto chato, não é um assunto tão social, não é um assunto tão comumente trabalhado, porque ao invés de ele ser algo ligado a um debate de aula de redação, ou ser ligado a alguma estratégia argumentativa, né, é algo mais difícil, porque são normas da língua, tá? O novo acordo ortográfico, né, vou explicar para vocês, desde 1990, né, que esse acordo ele foi feito, e os países, né, que falam português, né, que tem português como língua oficial, né, lembrando que alguns países existe a língua portuguesa, mas esse acordo ortográfico foi entre os países que têm o português como língua oficial. Então, desde 1990, criaram esse acordo, gente, para tentar unificar, padronizar a escrita do português. Como vocês devem lembrar dos debates que a gente fez e os livros que vocês leram, né, Preconceito Linguístico e Língua de Eulália, a nossa língua e todas as línguas elas são vivas, não existe uma unidade na língua, por exemplo, no Brasil, não se tem apenas uma forma de falar o português, não existe só uma forma de se identificar com a língua, né? A língua, ela está muito próxima à cultura do seu povo, está muito próxima das relações sociais individuais, e a língua, por mais que ela, no português se fale uma língua, no Brasil se fale uma língua só, que é a língua portuguesa, né? Se debatem muito que existem várias variações regionais, né? Variações aí, que chama de variações topográficas, né? E isso vai mudando de acordo com os anos. Então, se isso muda dentro de um país, imaginem vocês essa mudança ocorrendo em vários países, né? 8 a 9 países como língua oficial, isso acontecendo. Então, se a gente tem problemas, às vezes, né, para entender uma expressão, né, para entender uma forma de específica da língua portuguesa, imagine se a gente for pensar de um país para o outro, né, que são características completamente diferentes, né? Então, esse acordo, por que se chama de acordo? É o seguinte, nós temos países na América, né, nós temos o Brasil na América, nós temos Angola, Cabo Verde, né, na África, do outro lado. A gente tem também na Europa, né, que é no próprio Portugal, que são comunidades, né, são países que falam língua portuguesa, que tem ela como língua oficial. Imagine se a gente tem diferença de um estado para o outro, imagine de um país para o outro. Então, chega um momento que a escrita do português também vai se adequando a essas mudanças da fala. E acaba que cada país desse tem uma variação escrita diferente. E aí os países eles se reúnem e criam um acordo para padronizar essa língua portuguesa. Para quê? Para que na escrita, pelo menos, haja um padrão. Tá? Para o Brasil, quando fosse comunicado diplomaticamente com Angola, ou com Cabo Verde, ou com Portugal, né? Que exista uma padronização na escrita. Até porque não existe como fazer uma padronização na fala. Até porque não tem como a gente padronizar
uma pessoa daqui de Recife e uma pessoa do Ceará falando, uma pessoa daqui de Recife, uma pessoa de São Paulo falando com sotaque diferente, com palavras diferentes, com significados diferentes, imaginem de países diferentes. O acordo ele é só ortográfico, tá bom? Então, ele vai criar um padrão na escrita. Então, por exemplo, a palavra escola vai ser escrita escola em qualquer país que fala língua portuguesa, tá? Existem alguns casos de alguns países que têm outros usos de algumas palavras, tá? Tem uma que por exemplo, em Portugal e no Brasil havia algumas diferenças na escrita, em Angola também. A partir desse acordo que foi assinado em 1990, esses países assinaram esse tratado para que esse padrão ocorresse. Tá? É um acordo muito extenso, tá? São dezenas de páginas, tá? Mas eu trouxe para vocês o que importa para a gente. Tá? Lembrando que, como houve uma padronização, alguns países sentiram diferente de outros. Tá? Porque, por exemplo, tem coisas que mudou em Portugal que ficou mais próximo da gente e não deles. Então, para eles ficou mais difícil se adequar. Coisas que a gente também teve que se adequar a um padrão que provavelmente está mais próximo da realidade de algum desses países. Tá? Inclusive, fala-se muito, né, que alguns portugueses mesmo, né, logicamente que nasceram em Portugal, não são muito adeptos a isso, alguns portugueses, porque acham que a língua é deles, né, como a língua portuguesa, né, como se a gente tivesse que se adequar à fala de Portugal. Tá? Então, ninguém, a partir desse acordo, vai ter que falar igual a Portugal, tá? Ninguém agora vai ser obrigado a falar igual a um português. Opa! Tá? E ninguém também vai ser obrigado a falar como um brasileiro, mas na escrita houve essa padronização. Tá? E em 2009 entrou em vigor, depois essa reforma teve uma renovação em 2013, mas só em 2016, né, com a então presidente Dilma, que foi institucionalizado que seria o momento certo para que fosse obrigatório. Então, durante muito tempo, né, 2013, 14, 15, a gente conviveu com as duas ortografias. Tá? Inclusive, quem fazia Enem nessa época, antes de 2016, né, 2013 e 2016, podia usar as duas variedades, mas a partir de 2016 é obrigatório. Então, prestem bem atenção, né? Esses aí são os países, né, que têm o português como língua oficial, tá? E o português é o quinto idioma mais falado no mundo, oficialmente, tá? Cerca de 280 milhões de falantes, tá? Chegando a quase 300 mil, dependendo aí dessa contagem, dependendo aí da fonte que você tenha, né? Só aí no Brasil são 220 milhões, tá? Lembrando, gente, que os países, normalmente, que falam a língua portuguesa, foram países que foram colonizados por Portugal. Então, inicialmente, o Portugal levou a língua, quando fez essa descoberta, entre aspas, né, essa invasão desses países, e levou consigo, né, a sua própria língua. Então, os países africanos, né, e o Brasil também foram línguas que vieram a partir da colonização. Tá bom? Então, preste atenção, gente. É interessante perceber isso, porque algumas coisas vocês vão perceber que vai dizer assim, pessoal, eu já não usava isso, eu não sabia nem que isso existia. Então, para que haja essa padronização, muitas coisas mudaram. Agora, deixa eu dar um recado a vocês. Muita gente bota a culpa no novo acordo ortográfico, tá? Eu errei isso porque o novo acordo ortográfico mudou. Não. O acordo ortográfico não colocou nada mais, só tirou. Então, por exemplo, o trema caiu, os acentos de dom aberto caiu. Então, não tem nada a se colocar. Então, a mudança foi uma simplificação da língua. Tá? Algumas coisas que mudaram, algumas delas você acha que vocês nem usavam no dia a dia, né? Mas vamos para elas, tá certo? Eu coloquei aqui as principais, as que a gente vai usar. Então, prestem bem atenção nessas mudanças. Sabe por quê, gente? Porque essa ortografia de vocês vai ser cobrada também na redação. E cada letrinha, cada palavra que você colocar na redação, você pode perder décimos por ela estar com a ortografia desatualizada. Tá? Por exemplo, você botar estreia com acento agudo no E. Estreia não tem mais acento agudo no E. Tá?
assembleia com acento agudo não é, você colocar voo, né, VOO, e colocar o acento circunflexo, não existe mais. Então, o bom é que os acentos foram retirados de algumas palavras, né? Então, vamos dizer que houve algumas simplificações. Tá? A primeira delas é a mudança no alfabeto. Né? Vocês sabem que, oficialmente, nós tínhamos só 23 letras. Lembra que a gente trabalhou isso quando a gente falou sobre acentuação gráfica e fonética. Lembra lá no começo do ano? A gente fez as letrinhas uma por uma. As palavras em português, tá? As palavras em português, quando eu digo em português, que são específicas do português, nasceram na língua portuguesa, as palavras só têm 23 letras, tá? Qualquer palavra de qualquer coisa que você visualizar que ela tem origem portuguesa, ela tem 23 letras. Mas o K, o W e o Y foram letras que foram reintroduzidas no alfabeto, tá? Então agora elas pertencem ao nosso alfabeto, por mais que elas não pertençam às palavras comuns do dia a dia. Então, caderno não tem, lápis não tem, pessoa não tem, mas essas letras foram incorporadas de novo na nossa língua em algumas situações, mas elas estão no alfabeto. Então, nosso alfabeto hoje tem 26 letras. Eu já falei sobre isso para vocês quando a gente falou de ortografia, lá no começo do ano. Então, a gente vai usar o K, o W, o Y, na escrita de símbolos de unidade de medida, tá? De peso, comprimento, né? Como quilômetro, quilo, quilowatts, tá? E outras, kbyte, né? Então, essas letras são utilizadas em português para unidades de medida ou para nomes estrangeiros, né? Ou nomes próprios em português, que o pessoal dana K, dana W, dana Y, né? Poliana com 2 Y, né? Carlos com K, Wanda com W, né? Então, continua na nossa língua para palavras que têm nomes estrangeiros ou nomes derivados dele, tá? Como William, Kaiser, Kung Fu, Playground, né? Drive-thru, palavras que são estrangeiras, mas nós usamos no dia a dia, tá? Então, palavras em próprio português não tem K, W, Y, tá bom? Mas são aceitas nessas duas variedades. Unidades de medida e nomes próprios, né? Estrangeiros, principalmente. Gente, uma coisa que eu não sei nem se vocês usavam. Vocês já chegaram a usar o trema? Vocês sabem o que é o trema? Diz assim, o trema caiu. Alguém aqui sabe o que é o trema? Para que serviu o trema? Alguém aqui sabe? Eu sei que é os 2 pontinhos que ficava, né? Mas eu não sei para que não. Pronto. Eu vou dizer a vocês, primeiro, para que o que era o trema, tá certo? É simples, ó, vê. A gente tem guerra e gui. Por exemplo, guerra e guilhotina, não é isso? Em guerra, a gente tem esse U aí, guerra, né? G-U-E, guerra. Só que a gente não pronuncia o U. Né? A gente fala guerra, a gente não fala guerra. A gente fala guerra. Mas, se a gente falasse a palavra guerra, se fosse guerra, a gente colocaria 2 pontinhos em cima do U para mostrar que nesse gué, o U é pronunciado. Então, guerra não tinha trema, porque ninguém falava guerra, se fala guerra. Então, o trema é para você colocar no U, quando ele é um dígrafo, né? Quando ele não era pronunciado, e para ele ser pronunciado. Por exemplo, as palavras aqui, ó. Tem aqui como era e como fica. Tá vendo aqui aguentar? Aguentar. Esse trema que era colocado em cima do U era para você não falar aguentar, e falar aguentar. Então, o trema, ele servia para você pronunciar o U, para ele não se unir e o som dele acabar sumindo. Tá certo? Então, por exemplo, a palavra tranquilo. Tranquilo tinha trema. Senão você ia falar tranquilo. Tá certo? Então,
percebeu-se, né, nesses estudos, que o acento, que é esse trema, que ele não é um acento que muda a tonicidade da palavra, ele não dá sinal aberto ou fechado, ele apenas marcava que o U ele era pronunciado, mas não tem mais o trema. O que é que significa? Que não se escreve mais o trema, mas as palavras, mesmo sem o trema, você não tem como saber mais se é gué ou gué. É só você conhecendo a palavra. Então, antigamente, você tem como saber se era gué ou gué, gui ou gui, qué ou qui, mas agora você conhece a palavra e fala, mas não tem como olhar para a palavra mais e dizer se é gué ou gui. Então, eu acredito que esse foi uma mudança que facilitou a vida das pessoas na escrita, mas para você ler, se você não conhece a palavra, você não sabe se a palavra é bilíngue ou bilingue, porque o U não tem mais trema quando ele é pronunciado. Então, o trema morreu, tá? Então, nós temos aqui exemplos, ó. Aguentar, continuou sendo aguentar, mas agora não tem o quê? Trema, tá? E aí tem mais exemplos. 50, 50, tá vendo? Se pronuncia da mesma forma. Lembrando que o acordo ele é ortográfico, então é só na escrita, não muda o som. Ah, pessoal, mas não perdeu o trema, devia também mudar a pronúncia. O acordo não é fonético, eu já mostrei a vocês. Não tem como fazer com que todas as línguas falem as palavras no mesmo tom. Né? Se não é possível nem de uma cidade para outra, imagine de um país para outro. Então, aí, ó, delinquente, eloquente, ensanguentado, equestre, frequente. Então, vendo que você pronuncia o U, por isso que tem o trema, mas não existe mais. Então, tem aí o lado vermelho como era e o verde como fica. Ó. Linguiça. Linguiça, se você escrevesse linguiça antes desse acordo e não colocasse o trema, a pessoa ia ler linguiça. Tá? Mas agora, pronunciando ou não o U, o trema não existe mais. Tá bom? Então, o trema não existe mais na nossa língua. Ele só continua quando for nome estrangeiro, tá? Como Miller, tá? Miller e os dois pontinhos aí em cima do U é uma característica da língua que ele vem, não é mais português. Então, o trema, ele morreu. Tá certo? Então, o trema não existe mais. Outra coisa que caiu, que é muito... Essa daí talvez seja a regra que vocês mais vão usar, tá? É que caiu o acento do ditongo aberto, tá? Quando o ditongo aberto não está mais na última sílaba. Mas o que é ditongo aberto e ditongo fechado? Vejam aqui embaixo. Ditongo fechado. Ó, ditongo fechado é quando o som ele é fechado. Ele não é como se tivesse um acento circunflexo aí, ó. Ei, oi e eu. São ditongos, lembra que é o ditongo, uma vogal e uma semivogal. A gente já trabalhou isso. Ó, fechado, ó. E, oi e eu. Ei, oi e eu. O ditongo aberto, você bota um acento, ó. Em vez de ser ei, vai ser ei, oi e eu. Então, ditongos fechados, ó. Rei, feia, boi, foi-se, meu e ateu. O e é sempre como se ele tivesse, e o o como se ele tivesse com um acento circunflexo. E para você abrir esse ditongo, a gente chama de ditongo aberto aqui, ó. Ei, oi e eu, aí você coloca um acento agudo. Para ele deixar de ser fechado e ficar aberto. Então, aqui, ó. Troféis, estreia, constrói, céu e chapéu. Se você não colocar o acento aqui no E, vai ficar troféis, tá? Construi, seu e chapéu. Então, para transformar seu em céu, você bota o acento agudo. Ó. Chapéu, chapéu, tem que ter o acento agudo. Então, ditongo fechado e ditongo aberto. Tá? Agora, uma coisinha. Que regra foi essa? Preste atenção. Troféis aqui. Troféis. Tá vendo que ele tem um acento aqui agudo? Ó? Troféis. Se eu pegar troféis e separar em duas sílabas, o ditongo aberto não fica na última? Então, se o acento do ditongo aberto, né? Se o ditongo aberto estiver na última sílaba, desculpa. Estiver na última sílaba aqui como troféis, o acento continua. Mas
Como eu tenho agora aqui estreia, estreia se separa assim, ó. Estreia. Então, eu tenho uma, duas, três sílabas. O acento agudo aqui, de estreia, ele só iria continuar se ele tivesse na última sílaba. Mas em estreia, não é mais na última sílaba. A última sílaba aqui é o A. Aqui, ó. Estreia. Então, ele não existe mais em estreia, porque só continua o acento agudo dos ditongos abertos aqui, ó. Troféis está na última sílaba aqui, ó. Fez. Mas em estreia, o trei está na penúltima sílaba. Então, estreia não tem mais acento agudo, porque ele não está na última sílaba. Então, ei, oi e eu só continua se tiver na última sílaba. Por exemplo, a palavra... Deixa eu escrever aqui para vocês verem. Deixa eu escrever aqui para vocês verem. Ó, a palavra herói. Todo mundo vendo aí direitinho? Todo mundo vendo? Ó, a palavra herói. Sim, dá para ver. Vê. Se eu escrevesse assim, ia ficar o quê? Herói. Mas é herói. Então, o ditongo aberto aqui, na nova regra, continua, porque herói, o ditongo aberto está na última sílaba. Mas em heróico, tá vendo aqui que o ROI não está mais na última sílaba. Então, se o ditongo aberto não está na última sílaba, o acento dele, ó, morre. Heróico não tem mais acento agudo, porque o ditongo aberto não está na última sílaba. E só continua se estiver na última sílaba, como aqui, ó. Constrói. Constrói. Constrói está na última sílaba. Céu também está no final. Chapéu também está no final. Então, continua só se estiver na última sílaba. Certo? Outro exemplo que muita gente não sabe. Mas, ó, assembleia. A Assembleia de Deus aí teve que mudar aí. A Assembleia, a gente tinha que colocar o acento aqui em Assembleia, porque senão ia ficar Assembleia, né? Mas como o novo acordo ortográfico diz o seguinte, se o ditongo aberto não tiver na última sílaba, aí ele cai. Então, a Assembleia não tem mais acento por isso, porque é um ditongo aberto que não está na última sílaba, como estreia, plateia, geleia, mesma coisa, ó. Estreia, esse ditongo aberto aqui, ó, ele não está mais na última sílaba. Se ele tiver na última sílaba, desculpa aqui. Se ele tivesse na última sílaba, aí sim ele continuaria com acento, tá certo? Então, estreia, ideia, plateia, geleia, não tem mais acento gráfico, tá certo? Vou botar aqui os exemplos, ó. Alcaloide, perdeu por quê? Ó? Ele não está na última sílaba, está na penúltima, então perde. Alcateia, androide, apoia, apoio, asteroide. Então, não é que agora asteroide vai se chamar asteroide, não, porque não tem acento agudo, não. Se tirou o acento, e você vai ter que saber que isso é um roide e não é roide. Então, antigamente, esse acento fazia com que a gente soubesse que aqui era roi e não ro, mas agora não tem, tá? Só se esse ditongo aberto não tiver na última sílaba, tá bom? Boia. Boia. Boia tem quantas sílabas? Ó? Boia. O A, que é a última sílaba. O ditongo aberto está na última sílaba? Não. Então, cai. Celuloide, ó. Claraboia, colmeia, Coreia. A palavra Coreia também não tem mais acento, não, viu? Porque Coreia. A última sílaba aí é o A, não é mais o rei. Então, cai. Estreia. Estreio de eu estreio, né? Eu estreio hoje, né? Geleia, heróico, ideias de boia, joia, odisseia, paranoia, plateia. Não tem mais, porque esses distongos abertos, eles são numa posição paroxítona, né? Não estão mais, não são uma sílaba que está no final. Só continua se estiver no final, como chapéu,
troféu, tá? Cowboy, constrói, tá certo? Entenderam? Todo mundo entendeu por que caiu esse acento? Pode falar, viu? Entenderam? Sim. 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 Pronto. Aí eu botei aí agora, ó. Continuam os ditongos abertos dessas palavras aí, por quê? Porque o ditongo aberto está na última sílaba. Ó, anéis, fiéis, corrói, constrói, céu, véu, papéis, herói, heróis, dói. Porque se vocês perceberem, os ditongos abertos aí, eles estão aonde? No final da palavra. Então, se está no final da palavra, então continua. Tá? Só perde se ele estiver na penúltima sílaba, né? Quando não estiver na última. Então, faróis, painéis, tonéis, caracóis, continuam porque está na última sílaba. Tá? Também vai perder o acento. As palavras paroxítonas, o I e o U, vai perder o acento tônico quando vier depois do ditongo. Então, quando eu tenho uma palavra paroxítona e eu tiver um I ou um U, depois de um ditongo, morreu. Aqui, ó. Baiuca. Baiuca. O U, ele vem depois de um ditongo aqui, ó. Um A e um I é um ditongo. Então, o I e o A aqui, ó. O AI é um ditongo e o U vem em seguida. Então, toda vez que o U, né, ou tiver aqui como uma paroxítona, né, e vier depois de um ditongo, aí ele cai. Então, baiuca não tem mais. Bocaiúva também não tem mais, tá? Porque o U vem depois de um ditongo, tá? Só continua se tiver no final. Se o I e o U tiver no final. Por exemplo, como Itaú, o nome do banco, Itaú. Se você não colocar o acento no U, Itaú, no U, que é a última letra, vai ficar Itaú. Então, quando o I e o U, mesmo vindo depois de um ditongo, mas se ele tiver na última letra, né, ou seguido de S, logicamente, ele continua, tá? Como Tuiuiu, Piauí. Ó, como é que separa Piauí? Pi, ao, I. O I não está sozinho no final? Tem que ter acento. Lembra que a gente falou lá no começo do ano que o I e o U são letras fracas, né, que a gente chama de semivogais, e elas sempre estão apoiadas em outra vogal, mas quando elas viram uma vogal, elas têm que ter o acento para elas se tornarem uma sílaba, lembra? Então, Piauí, por mais que o I venha depois de um ditongo, tá? Ele continua porque está no final da palavra, tá? E também continua, essa regra é bem chatinha, tá? Se o I e o U vier de um ditongo crescente, tá? Lembra do que é crescente e decrescente? Ó, aqui em cima, ó. By, o A é vogal e o I é semivogal. Lembra que a gente viu isso? O A é vogal forte e o I é semivogal. Então, vai perder o acento quando o I e o U vier depois de um ditongo o quê? Decrescente. Mas quando for crescente, quando for um ditongo crescente, não vai perder. Tá certo? E aí, quando a gente vem de uma semivogal para uma vogal. Aí tem dois exemplos aí. Aqui, ó. Guaíba e Guaíra. Ó, Guá, U é semivogal e o A é vogal. Então, depois de um ditongo crescente, continua. Tá? Então, o I e o U só perde o acento quando vier depois de um ditongo decrescente. Tá certo? É bem chatinha essa regrinha, mas felizmente vai ter que. Espero que vocês não precisem escrever baiuca nem bocaiúva. Outra coisa bem interessante, viu, gente? As vogais duplicadas, e o, não tem mais o acento circunflexo. Tá certo? Então, perderam o acento circunflexo. Como abençoo, né? A gente tinha aí o circunflexo no primeiro O. Crem, dem, dou, enjoo, lem, magou, povoou,
vem, voos, zou. Então, não mais se coloca o acento circunflexo em vogais duplicadas. E, I, O. Beleza? Então, não existe mais o acento circunflexo em vogais duplicadas. Gente, antigamente, né? A gente ainda tem, na verdade, alguns acentos diferenciais. O que são acentos diferenciais? São acentos para você diferenciar uma palavra da outra, colocando um acento em uma delas, porque a pronúncia delas é igual. Mas aí a gente colocava um acento para diferenciar uma palavra da outra. Por exemplo, aqui em cima, para e para. Para de parar, por exemplo, ele para, do verbo parar, tá? Ele para, e para preposição, tá? E era o verbo, por exemplo, eu vou para a escola. Então, o verbo, para diferenciar o verbo da preposição. Aí botava um acento no A, no primeiro A de para verbo. Pela de pelar. Tipo, ele pela seu braço uma vez por semana. E pela, não tem mais. Polo de polo, não existe mais. Pera de pera, não tem mais. Então, alguns acentos diferenciais não existem mais, tá? Então, por exemplo, você diz, ele para o carro, esse para, do verbo parar, tinha um acento no A para diferenciar de para preposição. Não tem mais. O professor, não vai dificultar, não? Você, quando você for escrever, quando você for ler, na hora da leitura, você vai ter que saber qual é o sentido dessa palavra para falar ela, para saber ela corretamente, tá? Você não vai dizer ele para o carro, para no sentido de ir. Ele para algum lugar. Todo mundo sabe que aí é parar. Ó, professor, esse novo acordo ortográfico começou a partir de 1990, né? Ou o Não, ele quê? foi feito em 90, mas aí os países foram aderindo aos poucos, inclusive o Brasil, em 2013. Era para começar em 2013, mas aí viram que era uma mudança muito difícil para acontecer de uma hora para outra e ficou oficial mesmo em 2016. Ah, tá. Beleza. Então, agora, por exemplo, antigamente, pera tinha acento no E para diferenciar de pera, quando a gente fala aquela expressão, pera-rua, né? Não existe mais, não existe essa diferença. Então, o acento caiu. Então, ele para o carro, não tem mais acento. Ele foi ao Polo Norte, não tem mais acento. Tá? Ele gosta de jogar polo, né? Polo, que é polo aquático, não tem mais. Pelos, né? Com acento circunflexo de pelo de cabelo e pelo de preposição, né? Eu fui pelo rio. Diferenciar pelo de cabelo e pelo de preposição também não tem mais. Então, esses acentos diferenciais caíram, tá? Os únicos que continuaram, gente, preste atenção, foram o de pôde e pode. Como assim? Pôde está no pretérito perfeito indicativo. Ele pôde. Quando eu digo ele pôde fazer, esse pôde é onde? É o quê? É um passado, é o pretérito. E ele pode é no presente. Então, para diferenciar pode no passado e pode no presente, o acento circunflexo ele continua, tá? Então, o acento diferencial ele vai acontecer. Para diferenciar ele pôde ontem e ele pode hoje, tá? Também permanece o diferencial de por verbo e por preposição, tá? Por exemplo, eu quero pôr o dinheiro ali. Por de colocar, tem acento. E por preposição não tem, tá? Essa carta foi feita por ela, ou por mim.
Essa preposição por não tem, mas por verbo sim. Tá? Também continua... Gente, vocês acreditam que esse caso aí é um dos casos que mais tem erro na redação? Que é o plural dos verbos ter e vir. Tá? Por quê? Como se pronuncia da mesma forma, as pessoas esquecem que um tem e outro não tem. Eu vou explicar aqui, ó. Vê. Ele tem, é uma pessoa só, né? Ele tem, terceira pessoa do singular. Agora, eles têm, terceira pessoa do plural. Por isso, lembra que é acento diferencial? Para diferenciar ele tem no singular e tem no plural, o tem do plural tem um acento circunflexo. Ele vem, não tem, mas eles vêm, tem. A pronúncia é a mesma, mas o acento chama de acento diferencial para diferenciar o singular do plural. Tá? Aqui, ó, ele mantém e eles mantêm. Por que esse aqui tem acento agudo? E oxítona terminada em EM se acentua, como alguém, ninguém, também. E para diferenciar eles mantêm, só faz trocar o agudo pelo circunflexo. Então, mantém qualquer derivado do verbo ter, tá, gente? Se for mantém, retém, detém, contém, qualquer derivado do verbo ter e do verbo vir, tá? Se for só uma sílaba, ó, vem e tem, ó, tem, o plural vai com circunflexo, vem, o plural vai para o circunflexo. Mas se for um oxítono, tiver mais de uma sílaba aqui, ó, mantém singular com agudo e plural com circunflexo. Se você na redação colocar eles mantêm a palavra, ou não colocar acento ou circunflexo no plural, né, aqui, ou colocar um agudo, você está correndo um risco, ou desculpa, você está ocorrendo de um erro de ortografia. Aí perde aí um pontinho de ortografia. Então, singular, se tiver uma letra, uma sílaba só, não tem acento. Ó. Ele tem, ele vem. No plural, bota circunflexo, gente. Eles têm e eles vêm. Se tiver mais de uma sílaba, né, os derivados aí de ter e vir, no singular, agudo, e no plural, circunflexo. E qualquer derivado também, tá, gente? Manter, deter, reter, advir, intervir, tá? Aqui, ó, ele convém aos estudantes, agudo, eles convêm aos estudantes, circunflexo. Ele detém o poder, agudo, eles detêm o poder, circunflexo. Ele intervém e eles intervêm. Tá certo? Uma questãozinha também que é interessante é que forma tem um acento diferencial de forma. Forma e forma. Forma é o modelo, a forma. E forma de bolo, você pode dizer assim, a forma de bolo tem a forma de uma bola. Então, forma é uma coisa e forma é outra. Forma é a ferramenta, é o recipiente. E forma é o tipo, o desenho que ele é. Então, é facultativo, tá? Então, você pode escrever forma com o forma com o circunflexo ou sem o circunflexo. É facultativo. O que é facultativo? Você pode botar ou não botar. Só se indica se você botar forma e forma na mesma frase. Porque se você não diferenciar na mesma frase, como é que você vai saber? Por exemplo, qual é a forma da forma ou qual é a forma da forma? Certo? Então, quando forma e forma, o circunflexo, ele vai ser facultativo, mas se houver as duas juntas, logicamente vai ter que colocar para você não confundir se é a forma da forma ou a forma da forma. Tá? E agora, o pé e a dificuldade de muita gente, tá? Que é o uso do hífen. Tá?
Lembrando que hífen não é travessão. Hífen é um sinal gráfico que se coloca entre as palavras ou internamente a palavra, tá? O hífen é um tracinho pequenininho, tá? O tracinho maior se chama travessão, tá? Vejam, você vai colocar hífen nas palavras compostas que não tiver nenhum elemento de ligação, nenhuma preposição, tá? Nenhum elemento no meio. Então, guarda-chuva continua, arco-íris, boa-fé, segunda-feira. Se fosse, por exemplo, segunda de feira, aí não teria, porque tem um elemento no meio, mas não tem elemento. Então, segunda-feira, mesa redonda, vagalume, João Ninguém, porta-malas, porta-bandeira, pão duro, bate-boca, continua, porque liga duas palavras e não tem nenhum no meio, nenhum elemento de ligação. Tá? Mas existem palavras que eles se foi falado de forma que pareça uma palavra só, que perdeu a noção de que elas são compostas, né? Ela virou uma palavra só. Então, girassol, porque girassol sabe que é gira mais sol. Gira, sol. Mas virou uma palavra só, girassol. Então, não se usa girassol, não tem hífen, Madre Silva, manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, paraquedismo. Por quê? Essas palavras não é mais, por exemplo, ponta e pé. Ponta e pé. É ponta-pé. Então, é uma palavra que já se aglutinou. Não tem mais a ideia de composição, ele já se aglutinou. Tá? Também se usa hífen, gente, em palavras que estão seguidas da outra, se elas foram iguais ou quase iguais. Por exemplo, reco-reco. Reco é igual a reco, então hífen. Blá, 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 zum, zum, tico-tico, tic-tac, cri-cri, glu-glu, ron-ron, ping-pong, zigue-zague, esconde-esconde, pega-pega, corre-corre. Então, esse hífen existe aí porque as palavras são iguais ou parecidas. Certo? A gente está falando de união de palavras, tá? Não se usa mais hífen em compostos que apresentam elementos de ligação. Lembra que lá no começo eu disse que quando não tem, junta. E quando tem um elemento de ligação, que normalmente é uma preposição, aí não tem mais. Ó. Pé de moleque, pé de vento, pai de todos, dia a dia. Dia a dia não tem mais hífen. Tá vendo por quê? Dia a dia são duas palavras, mas dentro tem um elemento de ligação, que é uma preposição, e tirou. Fim de semana, cor de vinho, ponto e vírgula, camisa de força, cara de pau, olho de sogra. São duas palavras ligadas, aí tem um elemento de ligação que é uma preposição, então não tem mais. Tá? Inclusive também as expressões, né, que viram uma expressão, mas na verdade são uma oração, né? Maria vai com as outras, leve e traz, diz que me disse, Deus me livre, Deus nos acuda, cor de burro quando foge, bicho de sete cabeças, faz de conta, tá? Que tem essa ideia de oracional. Mas, então bota na cabeça de vocês, se tiver elemento de ligação, não tem hífen. Tá? Se não tiver elemento de ligação, que é a preposição, aí tem hífen. Quais são as exceções? Dê uma olhada aí embaixo. Água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará e a queima-roupa. Porque a regra é a seguinte, se tem preposição no meio, não usa, não é isso? Como a gente viu lá em cima. Então, como é que aí tem preposição e tem hífen? Essas são as exceções. Então, dê uma lida aí melhor para aprender. Também se usa hífen, gente, com as palavras compostas derivadas de topônimos. O que é topônimos? São nome de lugares, tá? Topo é lugar e nimos é nome de lugares. Então, a gente usa hífen, tá? Por exemplo, quando o topônimo, o nome de lugar, ele é composto, tá? Por exemplo, a gente chama de adjetivos pátrios, né? Belo Horizonte, Belo Horizontino. Então, não dá ideia do nome de lugares, de quem é de lá. Porto Alegre, Porto Alegrense. Mato Grosso do Sul, Mato Grossense do Sul. Rio Grande do Norte, Rio Grandense do Norte. África do Sul, sul-africano. Então, usa esse hífen quando der ideia de origem, né? Essa ideia do topônimo de lugar. Tá? Mais hífens compostos. Tá? Vai se usar hífen
Toda vez que se usa hífen aí, gente, eu coloco em verde, tá? E quando não uso, eu boto em vermelho. Vejam, usa-se hífen, gente, em palavras que designam espécie, animais e também a questão botânica, nome de flores, né, de rosas, de raízes, de sementes. Então, esses nomes compostos, eles têm sim hífen, mesmo que tenha um elemento de ligação no meio. Então, aquela regra que eu disse, quando tiver uma preposição no meio, não tem hífen. Mas, quando for nome de espécie, de animais ou questões botânicas, né, fauna e flora, lembra assim, fauna e flora, vai ter. Tá? Bem-te-vi, peixe-espada, peixe do paraíso, mico-leão dourado, andorinha da serra, lebre da Patagônia, eva doce, ervilha de cheiro, pimenta do reino, peroba do campo, cravo da Índia. Então, você já vai, tem uns que têm um elemento de ligação no meio, outros não tem, não importa. Se for espécies animais ou botânicas, vai ter o hífen. Tá certo? Agora é o seguinte, tem nomes de espécies de animais e questões botânicas que são usados em contextos que não são o nome de animais ou nome de plantas. Estão fora do seu contexto original. Aí perde o hífen. Por exemplo, bico de papagaio é uma planta. E essa planta ela serve para enfeitar as casas, é uma planta ornamental. Então ela tem hífen bico de papagaio porque é o nome de uma planta. Mas quando se usa essa expressão com outro sentido, aí ela perde. Bico de papagaio. Bico de papagaio é um problema que se dá nas vértebras aqui na coluna, e Faustão fala muito, né? Imagina quem tem bico de papagaio que não consegue se levantar. Bico de papagaio aí não tem nada a ver com o bico de papagaio, que é o nome da planta. Então, quando foge do seu uso normal de espécies de animais ou botânicas, ele perde, tá? Olho de boi é um tipo de peixe, tá? E olho de boi também pode ser usado, que é uma espécie de selo postal, um tipo de selo que se chama de olho de boi. Então, ele não tem por que ter hífen, porque ele deixa de ser um nome de espécie de animal ou botânica e agora vira um nome normal. Tá certo? Ele entra na regra normal. Qual é a regra normal? Se olho de boi tem uma preposição no meio, então ele não tem o quê? Hífen. Bico de papagaio também tem preposição, então não tem hífen. Tá? Ele só teria se fosse o nome de espécie animais e botânica. Tá certo? Aí agora, gente, eu vou mostrar para vocês uma dica massa para vocês. Vocês estudaram em física magnetismo? Estudaram isso? Ímã? Estudaram isso? Os polos? Estudaram ou não estudaram já isso? Magnetismo, o polo da união dos polos. Já Não estudaram isso? lembro. Acho que sim. Por exemplo, vocês já pegaram um ímã e já encostaram um no outro, e quando colocaram numa posição, ele colou, mas quando você virou, ele repeliu? Já. Já viram isso? Já. Por quê? Ele vai se unir quando os polos são diferentes. E quando os polos são iguais, ele vai repelir. Aí essa é uma regra que eu quero ensinar vocês para os prefixos, para o hífen, quando a gente usa prefixo, que é o que a gente mais usa no dia a dia. Anti, super, ultra, macro, micro, anti, neo, multi, alto. Essa é a regra para essas escolas. Por exemplo, autoescola. Não é uma palavra composta, autoescola. Será que vai ter hífen ou vai deixar de ter hífen? Criou-se uma regra para simplificar isso. Tá certo? Eu vou mostrar a vocês. A primeira coisa é o seguinte: se eu tiver uma palavra composta, tá? Tem mais de uma, e a segunda começa com H, então tem hífen. Ó, vejam que todas essas palavras aqui do exemplo começam com H. Higiênico, histórico, história, hotel, humano, homem e humano. Estão vendo que essa segunda palavra, todas começam com H. Então, se começa com H,
independente do prefixo. Lembrando que prefixo, gente, é a palavra que vem antes do nome, tá? Prefixo. Anti, macro, mini, proto, sobre, super e ultra são prefixos. Então, se depois dele a palavra começa com H, hífen. Então, anti-higiênico, hífen, anti-histórico, macro-história, mini-hotel, proto-história, sobre-humano, super-homem, ultra-humano tem hífen, porque a outra palavra começa com H. Certo? Agora, tem aí do ladinho que algumas palavras elas se uniram, elas tinham H e perderam o H. Mas não tem nada a ver com a regra de crase, não. É só vocês entenderem que tinha H e perdeu, como reidratar, porque hidratar é com H, e reidratar virou uma palavra só. Então o H sumiu. Ó. Desumano também. Porque se você botasse o H em desumano, ia ficar deschumano. Deschumano. Né? Inábil, se você colocasse o H, que hábil, né, com H, mas se você botasse o H em inábil, ia ficar inhábil. Reabituar e reaver, também, essas palavras, elas perderam o H, tá? Mas aí foi pelo processo da própria língua. Então, lembrando isso. Palavra composta, a segunda começa por H, automaticamente se coloca o hífen, tá bom? Aí agora a regrinha que eu quero dizer para vocês. Presta bem atenção nessa parte. Aqueles prefixos todos, que são a maioria dos prefixos que a gente usa, alto, micro, inter, anti, alto. Quando você tiver um prefixo em uma palavra, aí você vai olhar o seguinte, não está unindo duas? Se a letra final de uma e a letra inicial da outra for iguais, cadê? Ó, peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu trocar aqui também. Aqui, eu coloquei errado. Aqui é letra igual. Tá? Letra igual. Quando as letras elas são iguais, aí você separa. É igual ao ímã que eu falei para vocês. Quando você pega dois ímãs de polos iguais, ele vai repelir. Então, se as letras forem iguais, que aqui é diferente. Deixa eu trocar aqui. Letra diferente. Letra diferente. Agora. Veja. Tá vendo aí, ó? Micro-ondas. Micro termina com O. E ondas começa com O. Não são letras iguais. Se são letras iguais, separa. Micro-ondas. Antes do acordo ortográfico, micro-ondas era junto. Só que agora a regra simplificou. Se as duas palavras que você ligar, a última de uma e a primeira da outra, forem iguais, separa. Micro-ondas, separa. Anti-inflacionário, separa. I. Subbibliotecário. B e B, separa. Inter, R. Regional, R, separa. Anti-idade, separa. Micro-ônibus, separa. Anti-inflamatório, separa. Auto-observação, separa. E contra-almirante, separa. Então, quando a gente for unir aí o prefixo com a palavra, o final de uma e o começo da outra, se for a mesma letra, separa. Entenderam? Entenderam a questão agora? E se as letras forem diferentes, aí vai unir. É igual o polo de um ímã. Dois polos diferentes se atraem. Os opostos se atraem. Lembra dessa relação? Autoescola. Autoescola, até antes desse acordo, se separava e colocava hífen. Mas agora, pela regra, é simples. O e E são letras diferentes. Então, faz o quê? Junta. Então, está aqui no exemplo. Letras diferentes, junta. Simples. Ó. Autoescola, antiaéreo, intermunicipal, intersônico, super interessante, agroindustrial, aeroespacial e semicírculo. Esse prefixo vai se unir a essa palavra sem hífen, porque as letras são diferentes. Aqui termina o prefixo e aqui começa a
palavra. Tranquilo? Tranquilo, gente? Tranquilo. Pode falar, viu? Tranquilo. Tranquilo. Ficou mais fácil? Ficou mais fácil, tá? Por exemplo, você está lá na redação e vai falar sobre, sei lá, afrodescendente. Afro termina em O e descendente começa com D. Afrodescendente, logicamente, vai ser o quê? Junto. O e D são letras diferentes. Então, é uma regra que facilitou muito aí a vida da gente. Tá? Então, ó, letras iguais, separa. Letras diferentes, junta. Quando a gente estiver unindo um prefixo a uma palavra. Tá certo? Vejam só. Se o prefixo, presta atenção, gente, se o prefixo tiver um prefixo e a próxima palavra começar com R ou S, você não, por exemplo, ó, mini saia. Mini é um I e saia é um S. I é diferente de S. Se é diferente, eu vou ter que juntar. Mas se eu juntar mini saia e botar um S só, vai ficar mini saia. Então, toda vez que você for juntar e a segunda palavra for um S ou um R, e a outra palavra, a última letra for uma vogal, né? E você tiver que juntar, vai ter que dobrar para você não falar mini saia. Ó, mini juntaria com saia porque I e S são letras diferentes. Mas por questão fonética, se você não colocar o outro S, vai ficar mini saia. Dobra o S. Anti junta com racismo. Anti termina com I e racismo começa com R. Diferentes junta. Mas se você não dobrar o R, vai ficar antirracismo. Antirracismo. Ultrassom. Ultra, ó, ultra termina com A e som começa com S. Letras diferentes, junta. A é diferente de S. Só que se eu colocar só um S, vai ficar ultrasom. Ultrasom. E para não ficar ultrasom, eu boto um outro S para ficar ultrassom. Semi-reta. Semi termina com I e reta começa com R. Diferentes, junta. Mas, se eu colocar um R só, fica semi-reta. E não é semi-reta, é semi-reta. Para preservar o som do R, eu coloco um outro R. Antirreligioso. Anti termina com I, religioso começa com R. Dobra o R, senão fica antirreligioso. É anti-ré. Dobra o R. Ultra sofisticado, suprassumo, contrassenso, autossugestão, antissocial. Então, muita gente escreve e diz que a pessoa é antissocial, vai botar anti/social. Está errado. Porque se anti termina com I e social começa com R, letras diferentes eu vou juntar. E se a segunda palavra começar com R ou com S, e a última da prefixo for uma vogal, eu vou ter que dobrar o R ou dobrar o S. Certo? Vamos lá. Aí agora são os casos particulares, tá, gente? São os casos mais chatinhos, né? Que vocês aí vão... meio que decoreba, mas na língua, gente, vocês têm que entender que as convenções da escrita, às vezes, são difíceis, tá? Porque não são naturais da língua, são convenções que se criam para criar uma norma, tá? Então, casos particulares. Sub e sob, subsolo, tá? Por exemplo. E sob roda, por exemplo. Quando tiver o prefixo sub e sob, você vai colocar hífen só se a outra palavra começar com B, H e R. Nas outras todas, não coloca. Então, sub e sob, vai colocar hífen quando a outra palavra, o prefixo sub e sob, vai receber hífen quando a palavra começar por B, H e R. Sub-região, sub-reitor, sub-regional, sub-roda,
subhepático, subhistória, subbélico, subbloco. Tá? Eu vou explicar primeiro por que tem que botar hífen. Beijo. Vê se vocês concordam comigo. Sub-região. Se você fosse ligar, você não liga a pessoa, o B não é diferente de R, mas se você fosse ligar, ia ficar sub-região. Não era não? O B ia se unir com R, ia ficar sub-região. Certo? E o B com H não existe em português, subhepático. Não existe uma palavra que o B vem depois, que o B e o H estão juntos. Existe CH, LH e NH, mas BH não existe. Tá? E BB junto também ia ficar ridículo. Não existe BB junto. Então, subbloco ia ficar subbloco. Ia ficar 2B junto. Então, tem uma justificativa. Tá? Como esses prefixos terminam em B, o B não vem junto de outro B, o B não vem junto de H, e o B não pode se unir com R, senão vira sub-região, subreitor, subregional. Entenderam? Porque não liga, né? Nos demais casos, o sub e o sob não tem hífen. Ó. Subsolo, subprocurador, subchefe, subdiretor, subestação, subalimentar, subestimar, certo? Aí também com os prefixos circum e pan. Você vai usar hífen com circo e pan se a palavra começar por M, N ou vogal. Tem uma justificativa. P. Circunmurado. O que é isso? O lugar está circunmurado. Então, ele está arrodeado de muros. Vê, se você juntasse circunmurado, ia ficar 2M juntos. Não existe em português 2M juntos. Tem tudo uma justificativa, tá, gente? Circunnavegação. Não juntaria, porque não existe MN junto. E pan-americano, se for, por exemplo, o N e o AM e depois vem uma vogal, ia ficar pan-americano e ia como se esse N e esse A virasse uma sílaba só, na. Tá? Então não pode. Então, circo e pan só vão receber hífen se tiver M, N ou vogal, pelos motivos que eu falei. Nos demais casos, não se usa hífen, tá? Circumpolar, pan continental, porque depois do pan e do circun não tem M, nem N, nem vogal. Tá? Esses prefixos aí a gente usa muito, tá, gente? Então é bem vocês saberem. Então, ex sempre tem hífen, viu, gente? Ex-namorado, ex-paquera, tá? Ex-peguete, tudo tem hífen. Tá? Ex-aluno, ex-professor, tá? Sem também tem hífen, sem vergonha, sem caráter. Além, a quem, recém, pós, pré, pró e vice tem hífen. Tá? Vice-prefeito, vice-reitor, recém-casado. Agora o pré, aí se vocês perceberem, o pré tá com um hífenzinho aí, estão vendo? O pré tá com um hífenzinho aqui, desculpa, um asteriscozinho, que tem uma regrinha especial para o pré. Então, ó, além mar, além túmulo, a queimar, ex-alunos, diretores, hospedeiros, prefeitos, presidente, pós-graduação, pré-história, pré-vestibular, pró-europeu, recém-casado, vice-rei, sem noção. Então, esses prefixos aqui que a gente usa muito, tem hífen. O pré aqui tem uma regrinha diferente em alguns casos. Eu vou explicar para vocês. Ó. Vejam. Toda vez que o pré ele for tônico, tá? E ele for autônomo da segunda palavra, quer dizer, ele for independente da segunda palavra, ele vai ser escrito com hífen. Porque tem alguns casos que o pré ele se junta com a palavra, como preconceito. Porque preconceito é um pré-conceito, é o que vem antes do conceito. Mas na nossa língua, ele se aglutinou. Preconceito virou uma coisa só. Então, o pré, ele só vai ficar separado quando ele for autônomo da segunda palavra.
Aí ele vai ter que colocar o hífen e ter o acento agudo no E, pré-vestibular, tá? Pré-casamento, pré-adolescência, pré-aviso, pré-carnavalesco, pré-cozido, pré-datado, pré-eclâmpsia, pré-eleitoral, pré-escolar, pré-estreia, pré-fabricado, pré-pago, pré-olímpico, então pré-natal. Então essas palavras aí, o pré ele se separa, porque o normal é o pré separar, tá certo? Então, a regra, como vocês viram lá, toda vez que tiver pré, pós, pró, tem hífen, tá? Mas aí eu vou mostrar os casos em que o pré não tem. Mas a justificativa é essa. Porque o pré aí, ele é tônico, ele é forte, né? Ele tem uma sílaba forte, e ele é autônomo da segunda palavra, ele é independente dela. Mas tem casos que esse pré já é dentro da palavra. Ele não tem autonomia fonética. Então, ele se junta com a outra palavra e não tem hífen, tá? E não tem acento no E também, ó. Pré-estabelecido, pré-determinado, pré-definido. Esses prefixos, esse pré, tanto quando tem hífen quando não tem hífen, dá ideia, tem a mesma ideia, da ideia de antes, de anterior, né? Pré-definido que foi definido antes. Só que lá aqui, ó, nessa primeira, o pré, ele é autônomo, quer dizer, ele é independente do segundo, como pré-escolar. Já nessas palavras aqui, ele não tem autonomia fonética. Pré-definir, pré-estipular, pré-conceber, preconceito, preconceituoso, tá? Porque a palavra preconceito, se a gente olhar direitinho, é o prefixo pré e a palavra conceito. É o que vem antes do conceito. Mas na nossa língua, ele se aglutinou e virou uma palavra só. Previsto, pré-existir, tá? Pré-eminente. Então, essa é a regrinha do pré. Certo? Vamos lá. O prefixo co, que dá a ideia de simultâneo, né? De ser algo mútuo. O co, ele sempre se junta com o segundo elemento. Então, não existe hífen com co. Mesmo que a palavra que venha depois for um H, se corta o H e junta. Tá? E, logicamente, que se a outra palavra, se o co, né? Tem o co. E se a outra palavra começar com H, vai juntar do mesmo jeito, mas aí tira o H. E se, como o co é um prefixo que termina em vogal, se a palavra que vier depois começar com R ou com S, como termina com vogal e vem R ou S, vai naquela outra regra lá. Tem que dobrar o R ou dobrar o S. Aqui, ó. Co, obrigação. Junta. Ah, mas não disse que letras iguais separa, mas o co é um caso particular. O co, independente da letra que vem depois, ele junta. Então, ó, co-obrigação, co-edição, co-educar, co-fundador, coabitação, aqui, ó, habitação. Habitação é com H, tá? Mas o co, independente de quem venha, tem que juntar. Então, habitação perde o H e junta com co. Co-herdeiro, também. Herdeiro é com H, tá certo? Mas perde o H para juntar com O. Co-réu é o que está também junto com o réu. Réu tem um R só. Mas como o co junta, co-réu, está junto do réu, né? Se eu botar um R só, fica corel. Mas a palavra é réu. Então, para manter o som de réu, eu dobro o R, vira corréu. Corresponsável. Co se junta com responsável. Mas se eu botar um R só, fica corresponsável. Corresponsável. É corré. Então, tem que dobrar o S. A mesma coisa é o cosseno. Por que cosseno junta? Co se junta com seno e dobra o S. Certo? E para a gente estar terminando, né? Para a gente terminar, os casos mais específicos, tá? Quando você forma uma palavra com as palavras não e quase, não se usa hífen, tá? Um acordo de não agressão. Isto é um quase delito. Não tem hífen, tá? Por exemplo, você estava na redação colocando essa ideia de não vacinação das crianças é um absurdo. Não vacinação. Não tem hífen, tá?
Então, depois de não e quase, não tem hífen. Certo? Mal, com L, né? Que é o contrário de bem, é um advérbio de modo. Você vai botar hífen depois de mal, se a palavra que vier depois começar por vogal, H ou L. Mal entendido. Sabe por que a gente tem que separar, gente? Porque se você juntar mal com entendido, fica mal entendido. Mal entendido. O L se junta com E, por isso tem que ter. Mal-estar. Se você não botar o hífen, vai ficar mal-estar. O que é mal-estar? Não existe mal-estar. Então, o L tem que separar da vogal, senão o L junta com o som da vogal. Tá? Mal-humorado. Começou com H. Por que eu tenho que botar o hífen? Porque senão o LH vai juntar. Eu vou falar malho-humorado. Malho-humorado. Eu estou malho-humorado. Não existe isso, né? Mal-limpo. Não existe dois L's em português. Existe em espanhol, mas em português não. Por isso que tem hífen aí nesses casos, tá certo? Agora tem uma regrinha para quando mal significa doença. Tá? Por exemplo, a gente tem mal de Parkinson. É uma doença, né? Só que mal de Parkinson tem um elemento no meio, de mal de Parkinson. Então, quando tem elemento no meio, não tem hífen. Mas se não tiver elemento no meio, que é uma preposição, a gente tem que botar. O exemplo é mal francês. Esse mal francês, tá? Essa doença francesa, tá? Então, mal, quando significa doença, vai ter hífen se a doença, o nome da doença não tiver nenhuma preposição no meio, tá? Aí, se não tiver nenhuma preposição no meio, tem hífen. Se tiver preposição, como mal do século, aí não precisa, tá? Como mal de Lázaro, mal de 7 dias. É complicadinho, viu, gente? A ortografia, o novo ortográfico é interessante, mas tem que prestar bem atenção. E as últimas regras são: você vai usar hífen, gente, sempre em sufixos de Tupi-Guarani. O que é sufixo? Prefixo vem antes da palavra e sufixo vem depois. Que tiver a origem Tupi-Guarani, tá? Capinhaçu, Amoré-Guaçu, Anajá-Mirim. Então, a segunda palavra, logicamente, tem origem Tupi-Guarani, tem que ter o hífen, tá? Também se usa hífen para palavras que se combinam para mostrar um encadeamento do vocabulário. Normalmente, a ideia de deslocamento. Por exemplo, a ponte Rio-Niterói. É de que vai do Rio a Niterói. Rio-Niterói. Então, Rio-Niterói não são palavras que são juntas. Não existe... E se você botar a ponte Rio-Niterói sem o hífen, vai parecer que o nome da rua, o nome da ponte é Rio-Niterói, mas é uma ponte que vai do Rio a Niterói. Então, se combina ocasionalmente e dá essa ideia de deslocamento. Eixo Rio-São Paulo. Esse hífen aí da ideia que é de Rio até São Paulo. Tá certo? E uma polêmica grande, tá? Quando você for na redação, quando você for escrever, e a palavra, a última palavra, você está separando uma palavra. Aí você não dá para você colocar na linha, né? Aí você vai mudar para a linha de baixo. Você coloca um hífen e vai para a linha de baixo, não é isso? Mas se a palavra já tiver hífen, no lugar que você separar, tem que colocar outro hífen lá embaixo. Aqui, ó. E aqui embaixo, um exemplo. A gente está aqui no final da linha, tá certo? Na cidade, conta-se... Ó, não deu aqui na linha, botou o conta e o se veio para cá. O conta, você bota um tracinho, porque separou a palavra, e o se não veio para cá. Se você colocar um hífen só, vai parecer que a palavra é conta-se. Mas é conta-se. O hífen que separou e o hífen da palavra que já tem, que é o hífen do se. Então, tem que ter um hífen aqui e um hífen aqui. O diretor foi receber os ex-alunos. Ex-alunos já tem hífen. Então, o hífen que já separa ex-alunos e o hífen que marca que essa palavra está separada. Tá? Então,
Eu vou botar aqui para vocês entenderem melhor. Vocês entenderam isso? Do hífen do final e no começo? Entenderam? Tudo bem? Porque esse hífen acontece aqui? Porque aqui já tem o hífen e aqui é o hífen de si. Certo? Tranquilo? Então, para a gente terminar, gente, esse é o novo acordo ortográfico, tá? O documento ele tem muito mais coisas, mas são mudanças que ocorreram mais em outros países do que para a gente e não atingem diretamente a gente, ou são usos muito específicos, muito detalhados que não são necessários para a gente aprender agora, tá bom? Tudo que a gente aprendeu agora desse acordo ortográfico são casos que a gente realmente precisa para a gente usar no dia a dia, tá? Então, leiam esse material, estudem direitinho, para que quando vocês forem escrever, não errarem muito, não errarem nesses novos casos aí, em que acentos caíram, né? Coloca hífen ou não coloca, para você não perderem aí vários pontos por causa de um erro de ortografia. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Tudo certo. Então, vocês viram que tem umas regrinhas que são legais de decorar, mas tem algumas coisas que são um pouco mais difíceis, tá certo? Então, vocês dão uma olhadinha lá, certo? Para que vocês revejam o assunto, para que quando vocês forem produzir a redação, vocês não se percam e acabem errando besteira, tá, gente? Porque numa redação, se você errar vários erros de ortografia, tiver vários erros de ortografia, sua nota vai lá para baixo, tá bom? Então, só relembrando duas dicas interessantes, tá? Se você for unir um prefixo a uma palavra, letras diferentes, junta. Letras iguais, separa. Beleza? E aí vocês vão vendo os prefixos aí específicos, que tem regras específicas para a gente não se abananar por aí. Beleza, gente? Tranquilo? Aí essa semana eu não vou passar atividade desse material. Por quê? Porque na semana que vem vai vir um novo assunto e esse assunto eu posso colocar uma atividade que eu faça os dois juntos, tá bom? Então, na próxima semana, é uma atividade que tem as duas coisas juntas. Então, vocês vão ficar aí livres de uma atividade específica. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, Sim. Beleza. Tranquilo. Foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, conversem comigo, falem comigo, e a gente tá junto nessa. Tranquilo?